Deixa eu... Pronto. Então, gente, vamos nós. Deixa eu compartilhar aqui a minha guia. A guia do Colab. Então, pronto. Então, pessoal, boa tarde. Vamos nós. Vamos aqui já quase fechando o nosso conteúdo. Tá? Então, hoje a gente vai ver um conteúdo bem... É um conteúdo interessante, é a minha área de trabalho, digamos assim, só que voltado para sistemas operacionais, que é segurança. Tá? Se vocês forem dar uma olhada... Tá compartilhando a minha tela? Tá, né? Tá. Se vocês forem olhar o livro do Mazieiro, ele tem basicamente 3 capítulos ou 4 capítulos que falam de segurança. Tá? Mas tem codificação, tem um monte de coisa, então e como é o meu expertise, vamos chamar assim, né? Eu condensei o material. Por quê? Tem muita coisa que tem ali que é segurança mesmo, que assim, eu até entendo que tem relação com SO, mas não é, eu acho que não é um material que deveria estar lá. Não, criptografia, eu acho que não. Eu entendo que tem criptografia no livro do Mazieiro, porque ele precisa falar de hash, ele fala de resumo criptográfico, mas não é o foco, tá lá em SO. Então, assim, é como se vocês estivessem pagando ao mesmo tempo SO e segurança. Né? Então, eu tirei o material de lá, deixei o material mais segurança para sistemas operacionais, aquilo que é relevante para sistemas operacionais. E aí, obviamente, vendendo meu peixe, né? Tem uma disciplina de auditoria e segurança de sistemas no próximo semestre, que é ofertada para o curso de engenharia de software. Semestre passado ela era terça-feira de 4 às 6 e sexta-feira de 18 às 20, né? Não sei como é que vai ser ofertada ainda. Então, tem uma disciplina que trata quase metade dela, ou assim, 2/3 dela, só de segurança. Tá? Então, se alguém gostar de segurança, vai ter uma disciplina, só que ela não é de engenharia, ela não é da computação, ela é de software. Tá? E aí, se quiserem fazer isso, acharem legal. Então, o material que está aqui é um material, tanto no livro do Mazieiro, quanto um material meu, que já está preparado aí, e eu deixei esse material mais tranquilinho. Deixa eu acho que eu estou no modo de edição, né? Não, pronto, estou no modo de exibição, sim. Então, vamos nós. Tá, então, o foco da aula de hoje é segurança em sistemas operacionais. Então, vai abordar os pontos de segurança, os conceitos de segurança, as definições de segurança e aí tentar mostrar como é que isso está incorporado em sistemas operacionais. Tá, então, vamos nós. Então, a ideia da segurança como um todo, não só segurança de sistemas operacionais, é que a gente consiga garantir que o nosso recurso computacional, né, do nosso sistema de computação, ele vai basicamente funcionar de acordo com ele é esperado, que ele garanta o que a gente chama de propriedades fundamentais, né, propriedades fundamentais. Há uma divergência entre quais são as propriedades fundamentais. As 3 usuais são essas aqui: confidencialidade, integridade, disponibilidade. Alguns autores colocam uma a mais, que é a autenticação. Tá? Então tem uma discordância, tanto que o nome, a sigla pode ser CID, né? O C de confidencialidade, I de integridade e o A de disponibilidade, como pode ser SIDA, se levar em consideração a autenticação. Então varia um pouquinho com os autores, mas vocês vão encontrar um material de segurança chamando de CID. Né? Então, qualquer solução de segurança, ela precisa fornecer garantias de confidencialidade, quer dizer que aquele recurso, né, ele só pode ser acessado por um usuário que está autorizado. Né? Então, alguém que tem autorização para poder acessar aquele recurso, aquele arquivo, aquele equipamento, aquele dispositivo, consegue acessá-lo. Obviamente que para ele conseguir ser autorizado, ele precisou ser identificado ou autenticado. Né? Por isso que a autenticação também alguns colocam ali como sendo uma outra propriedade. Integridade, né? Que os recursos eles só podem ser modificados ou destruídos, vamos chamar assim, por usuários autorizados. Né? Alguém que tem a possibilidade de modificar, de editar um arquivo, deve fazer isso. Né? Eu não posso, o arquivo sendo meu, somente eu sendo dono, fechei o arquivo sexta-feira, na segunda-feira, quando eu abro o arquivo está corrompido, está faltando um pedaço, ele foi modificado, aconteceu um problema de integridade. E disponibilidade é quando um usuário autorizado deseja acessar um recurso
e aquele recurso está disponível para ele. Né? Então, os recursos devem estar disponíveis para usuários autorizados a qualquer momento. Tá? Então, sempre se precisa garantir isso, né? Garantir pelo menos essas 3 propriedades: confidencialidade, integridade e disponibilidade, para qualquer mecanismo de segurança. Tá? Só eu responder aqui. Alguém está me pedindo socorro aqui no WhatsApp, mas eu estou em aula. Pronto. Aí, como eu tinha falado, ó, outras propriedades, né? A autenticidade, que é a ideia de autenticação, por isso que alguns autores colocam ela como principal, outros nem tanto. Então, toda entidade que vai fazer parte do sistema, ela precisa ser autenticada. Eu tenho que garantir que o Feitosa é o Feitosa, né? Que a Luísa é a Luísa, e assim vai. Uma outra propriedade que está ligada à segurança é a irretratabilidade. Então, todas as ações que o sistema realiza, elas têm que ser conhecidas, elas não podem ser escondidas ou negadas pelos autores. Né? Então, não adianta dizer assim, fulano, foi você que apagou o e-mail. Não, não foi não, mas fulano, o log aqui, a auditoria, está dizendo que você logou nessa hora, naquele momento, esse recurso. Não, mas não foi eu, não, eu juro de pé junto. Mas tem um sistema lá, um mecanismo de segurança que garante, que prova que ele foi lá. Então, você consegue dizer que se eu consigo auditar o meu sistema, gerenciar o meu sistema, fazer monitoramento e provar que as coisas aconteceram, né, eu tenho a ideia de irretratabilidade. Tá bom? Então, esses são os conceitos assim, essenciais aí de segurança. Quando se pensa um pouquinho em segurança para sistemas computacionais, para SOs, aí a gente pode pensar em, eu não sei se seriam propriedades gerais, né, ou requisitos. Eu acho que requisitos é a melhor palavra. Então, quando eu estou trabalhando para sistemas operacionais, eu posso aplicar a segurança em relação ou de acordo com alguns requisitos. Então, tem vários, tá? Não são só de 5, não. Então, são 12, eu acho. O primeiro requisito é a ideia do privilégio mínimo. Né? Então, assim, todo mundo, todos os usuários e programas que vão fazer parte desse meu sistema de computação, eles precisam ter o mínimo que seja de privilégios ou de permissões de acesso. Tá? Na aula de arquivos ali, né, a gente falou de diretório, falou de acesso, e tinha aquela ideia de usuário, grupo e outros. Então, se vocês forem perceber, todo e qualquer usuário que faz parte de um sistema operacional, aplicativo, sistema, software, o que for, programa que está lá no sistema de computação, que está no SO, ele tem geralmente tem um nome dele, né, um tipo para ele, e ele tem permissões de acesso. Tá? Então, todo SO, para garantir segurança, precisa atender esse requisito de privilégio mínimo. Também vai ter que garantir a ideia da mediação completa, que é todo e qualquer recurso que está disponível, ele pode ser verificado, ele deve ser verificado. Então, eu preciso de um mecanismo de auditoria, vamos chamar assim. Para poder fazer auditoria, eu preciso registrar tudo aquilo que o meu sistema faz. E os SOs têm esses mecanismos de controle. Um outro requisito é a ideia do default seguro. Então, o meu mecanismo de segurança, ele tem que identificar claramente aquilo que é permitido. Tá? A minha função como quem está pensando em segurança é saber claramente aquilo que é permitido. Isso porque até um bom tempo atrás, aí eu diria que 20 anos mais ou menos, o padrão era o contrário. Entendeu? Era meio que tudo liberado, e aí o pessoal de segurança é que ia atrás de bloquear aquilo que não era relevante. Então, vou dar um exemplo. Eu não sei quantos de vocês pagaram redes já, mas já ter testado as portas TCP. Né? As portas TCP elas vão de 0 a 65.355, se eu não estou. Não, 65.535, se eu não estou enganado. Você imagina que, vamos supor que cada porta dessa ela pode estar atrelada a um serviço.
Então, até 20 anos atrás, os SOs vinham com todas as portas liberadas. Então, um atacante poderia testar porta por porta, entendeu? Aí era a função da segurança, do pessoal de segurança, né, bloquear. Então, o cara vamos saber assim, a pessoa, o cara de TI, ele bloqueava 65.500 portas e ele deixava somente 30 portas abertas. Então, desculpa a palavra, era um trabalho de corno, né? Como eu costumo falar, é um corno job. Né? O cara ficava tendo que fazer uma coisa que era do contra. E aí se mudou a perspectiva. Hoje é o contrário. Hoje a ideia é default seguro. Então, tudo já vem bloqueado. Esse é o padrão. E aí você vai lá e libera somente aquilo que te interessa, aquilo que é permitido. Então, assim, eu libero 35 portas hoje, em vez de bloquear 65.500 portas. Tá? Então, esse é o padrão, essa é a ideia do default seguro. Outra ideia é a separação de privilégios. Né? Então, assim, obviamente, você precisa ter usuários com privilégio mínimo, mas não quer dizer que todo mundo vai ser igual. Então, você vai precisar de um mecanismo para separar privilégios. E aquela ideia do usuário, grupo e outros é um elemento clássico de separação de privilégios também. Garante privilégio mínimo e também garante separação de privilégios. Um outro requisito é economia de mecanismo. Então, não vai adiantar eu criar para o meu sistema meu SO, meu sistema computacional, 15 mecanismos de segurança. Né? A ideia da segurança, a solução proposta, ela precisa ser pequena, tem que ser simples, né? Que permita uma análise fácil, que permita uma validação. Eu não posso, por exemplo, vamos supor, a gente já viu que o kernel do Linux tem 20 milhões de linhas de código e viu que 30% disso era driver. Então tem 30% ali, 6 milhões de linhas de código. Eu vou agora incorporar ao meu sistema operacional um mecanismo de segurança novo, revolucionário. Ele tem 12 mil linhas de código. Ele é maior que o SO. Né? Então, assim, aí quando ele inicia, ele carrega, ele se coloca na memória, aí o desempenho cai. Não adianta. Né? A gente não é interessante, pensando em sistemas operacionais, ter mecanismos revolucionários que pesam mais que um tanque, né? Que vão ser contraprodutivos à função do SO. Então, qualquer ideia, né? Se eu for criar, eu preciso que o meu mecanismo seja pequeno, seja simples, seja confiável, né? Que eu consiga validar o que ele está fazendo, consiga testá-lo. Tá? Continuando, nós temos a ideia do compartilhamento mínimo. Tá? Então, a gente já viu que o SO usa a ideia de compartilhamento para várias coisas. Então, o mecanismo de compartilhamento precisa existir. Mas ele... Opa! Eu passei aqui uma linha. Mas ele precisa ser minimizado. Eu não posso compartilhar tudo. Eu preciso compartilhar somente aquilo que é extremamente necessário. Especialmente memória. Né? Memória é onde está tudo disponível ali. Se eu compartilho memória errada, o negócio não vai dar muito certo. É legal que o meu mecanismo seja uma solução de projeto aberto. Né, que todo mundo consiga olhar, achar problemas, procurar, ajudar em resolver, né, em propor mecanismos novos, soluções mais eficientes. Eu acho que essa é a ideia. Obviamente, alguns pontos podem ser não estar disponíveis, né, questão de senha, chave criptográfica, para também não deixar o negócio muito exposto, né. Um outro requisito é a ideia da proteção adequada. Então, cada recurso deve ter o seu mínimo de proteção, né, o seu nível mínimo de proteção ali, coerente com a sua função. Uma área de memória, vamos supor aqui que eu tenha nível de proteção de 0 a 10. Uma área de memória tem proteção 5 e uma impressora tem proteção 10. Para quê? Qual é o tipo de ataque, né? Qual é o tipo de exploração que vai precisar que a impressora tenha um nível de proteção maior do que uma área de memória? Entendeu? Então, a proteção é adequada à funcionalidade. Tem que ser fácil de uso, né? Não vai adiantar aquele padrão ali do Missão Impossível, que sobe para um lado, desce para o outro, aperta aqui, joga para lá, mão aqui, cara, não funciona. O mecanismo de segurança precisa ser fácil de usar e simples.
Ele, obviamente, tem que ser eficiente, né? Ele tem que garantir segurança. Então não vai adiantar eu fazer tudo bonitinho e no primeiro ataque ele falhar. Então ele tem que ser eficiente, ele tem que funcionar porque ele quer. E obviamente a gente sabe que segurança, né, de sistemas, de tudo lá, ela tem um elemento que é muito vulnerável, que é o usuário. Né? Então a gente precisa que o nosso mecanismo ele consiga entender, né, o seu funcionamento em relação ao usuário. Acho que um exemplo que eu vi recentemente agora acho que é a GM, não sei se foi a GM, que ela tem um carro autônomo e um usuário, né, um motorista meio bêbado, se eu não estou enganado, ele conseguiu burlar o sistema de velocidade. Então, mesmo com o carro no padrão de piloto automático, né, ele conseguiu sair de 60% para 140, atropelou 2 pessoas, eu acho que foi esse o caso. Não lembro se morreram agora. Mas então é um problema porque é um usuário, que é o nosso elo mais fraco, ele achou uma vulnerabilidade e ele conseguiu fazer com que o sistema de segurança que foi implementado, nesse caso a segurança mais para safety, né, para manter seguro, do que a segurança como a gente está acostumado. Mas está vinculado com essa ideia aqui. Pessoal, se tiver dúvida, vamos interrompendo, por favor, tá? Como é minha praia aqui, eu vou falando até enjoar. Na área de segurança, a gente conhece o conceito de ameaça. Né? Então, ameaça é qualquer ação que coloque ali em risco a segurança do nosso sistema. Tá? Então, a gente tem a ameaça, vão estar sempre vinculadas àquelas propriedades iniciais lá. Então, a gente vai ter a ameaça à confidencialidade, ameaça à integridade e ameaça à disponibilidade. Né? Então, a ideia de confidencialidade é um processo que vai mexer na área de outro usuário. Né? Isso é um problema de confidencialidade. É a mesma coisa de você conseguir logar no sistema, você conseguiu executar, fazer o teu login, autenticou, né? E aí você mandou buscar um recurso, aí viu foi lá no eCampus, por exemplo, aí viu no eCampus que tinha um ID 1. Aí você lá mudou para 2 e disse, agora você não é mais você, já é a conta de outro usuário. Isso é um problema de confidencialidade. Tá? Um problema de integridade é aquela ideia de você alterar a senha de outro usuário, instalar programa, né? Fazer aquilo que você não deveria conseguir fazer. A indisponibilidade é você precisar usar o recurso, eu quero colocar o meu programa em memória, não tem espaço. Né? Aí eu quero armazenar um conteúdo em disco, não tem espaço. Né? E assim vai. Tá? Então as ameaças são essas ações que elas vão colocar em risco os nossos 3 pilares, que eu vou chamar assim, de segurança. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. No curso de segurança, a gente aborda melhor a ideia de ameaça, ataques, explica melhor a vulnerabilidade. Tem uma explicação aqui, mas é uma explicação mais simplificada. Tá bom? Aí, obviamente, que cada ameaça possível, né, para cada ameaça que existir, né, a gente tem que pensar que o SO deve ter algum tipo de contramedida para ela, né, para evitar que você consiga acessar memória, apagar arquivo, usar recurso. Então, é isso que a gente vai ver. Tem N mecanismos de segurança que existem e que são aplicados no SO para tentar garantir a segurança, para evitar as ameaças de confidencialidade, de integridade e disponibilidade, tá bom? Eu já falei muito de vulnerabilidade, né? Então, vulnerabilidade ele é o defeito, né, ou um problema que está presente tanto na especificação do sistema, na sua implementação, na sua configuração ou na sua operação. Né, e que ele vai permitir ser explorado para que um atacante mesmo, né, uma pessoa mal intencionada ou um usuário sem intenção nenhuma, ele consiga burlar ou ameaçar alguma daquelas propriedades lá, né, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, assim, um erro de compartilhamento é uma vulnerabilidade. A conta de um usuário que não tem senha é uma outra vulnerabilidade. Um equipamento que está lá instalado na rede, funcionando, configurado do modo padrão, com aquele usuário padrão que vem de fábrica, e assim vai. Tem N exemplos aqui, ó, cota de disco, que é uma coisa que nem hoje é tão importante mais assim, mas cota de disco, assim vai. Então, assim, geralmente, as grandes vulnerabilidades, ou as mais famosas, elas decorrem de erros de programação.
estão mais vinculadas ao desenvolvedor. Tanto que é uma questão interessante, porque na área de segurança pura, né, via de regra, o culpado é o usuário. Né? O usuário é o culpado, porque ele é o elo mais fraco, ele é o cara que conhece menos, e aquele negócio todo. Na área de engenharia de software, o culpado é o desenvolvedor. Né? Porque o desenvolvedor que programou errado, que não imaginou como o usuário iria se comportar. Então tem essa discussão entre a área de engenharia, de HC, e a área de segurança, com essa visão de quem geralmente é o culpado, quem é o cara que dá trabalho. Né? Se você pegar qualquer time de TI aí, o usuário é o cara chato do processo. É ele que vai ajudar aos problemas de segurança. E já na área de engenharia de software, quem desenvolveu desculpa, é o cara que está errado. Porque ele não se imaginou, não se colocou no papel, né, o desenvolvedor, o designer, o arquiteto, o que for, que não se colocou no papel de usuário para imaginar como é que o usuário conseguiria fazer algo de errado, algo de estranho. Trazendo mesmo para SOs, né, as grandes vulnerabilidades com sistemas operacionais, elas estão envolvidas ali com memória. Né? O grande problema com sistemas operacionais é memória. Né? Então, elas geralmente estão vinculadas a vulnerabilidades de estouro de buffer ou estouro de pilha. Né? Tem ali o nosso buffer overflow, stack overflow, são os grandes chunks ali de problemas de segurança. Aquelas telas azuis que o Windows dá, não sei se ainda dá até hoje, são problemas de estouro de pilha. Né? Você colocou o teu programa na memória, foi desempilhar, algo deu errado, você, em vez de apontar para o teu programa, apontou para uma região que não era sua, deu um problema de segurança, ou você apontou para uma região que estava em branco e aí você não conseguiu voltar ao estado original. Então, geralmente tem esse problema assim, né? Tem a ver com memória. Né? Acho que o grande problema é memória. Tá? Então, tanto o estouro de pilha quanto o estouro de buffer é que o programa ele está escrevendo numa área que não era a área dele, não era para ele estar mexendo nessa área, né? Ou então ele está alocando, né, informações numa área que não era a área dele, ou é uma área que ele não tem, por exemplo, o mecanismo de controle de execução. Tem muitos ataques vinculados a sistemas operacionais, tá? Embora a gente não os conheça muito, não sejam famosos com grandes divulgações, existem vários. Né? Isso porque eles são ataques que precisam que o atacante, né, já tenha acesso ao sistema de computação. Então a gente ouve muito falar de ataques de negação de serviço, de não sei o quê, mas via de regra, os ataques mais volumosos ou que roubam mais quantidade de dinheiro, de informação também, eles têm também mecanismos de ataques a sistemas operacionais para poder fazer vários tipos de atividades e, de fato, corromper o sistema, obter acesso e aí buscar dados a qual eles não deveriam ter acesso. Um exemplo de vulnerabilidade envolvendo estouros é o ping da morte. Acho que nem funcionou, não existe mais hoje, já foi resolvido, mas você imagina que no teu protocolo de CMP, aquele que serve ali para fazer o ping, checar se a máquina está ativa, você conseguia aumentando o tamanho do pacote. Você manda com um pacote de 64, depois com um pacote de 128, depois do 56, depois 512, 1024, e assim vai. E aí chegava no ponto que a máquina do outro lado não conseguia mais responder. Aí ela parava de responder e travava. Aí se era obrigado a desligar a máquina do outro lado até o negócio poder voltar a funcionar. Tá bom? Por fim, a gente chega na parte dos ataques, né? Essa parte mais conceitual. Alguém ia falar? Professor, Pode falar. como os SOs tratam as vulnerabilidades de Zero Day, aquelas que são críticas? Então, geralmente não atacam, né? Assim, como é que funciona uma vulnerabilidade de Zero Day? O Zero Day é uma vulnerabilidade que só o atacante sabe. Né? O atacante descobriu alguma coisa, né? Ele fuçou, ele achou uma forma de acessar o sistema, de burlar o mecanismo de segurança, ele está lá. Então, assim, ele não sabe. Assim, o tempo médio de descoberta de um Zero Day é 210 dias. São 9 meses. 9 meses não, 7 meses, é isso? 7 meses, tá? Por quê? O cara não faz aquele. Você imagina assim, ó. Ataques de rede, né? Esses famosos aí.
o grupo Anonymous foi lá e derrubou o site o sistema do Ministério da Saúde, né? É algo visível. Então, eles foram lá e derrubaram aquele sistema. Beleza. O Zero Day, o cara achou olha, achei uma vulnerabilidade cujo funcionamento é assim, assim, assado. O cara não divulga isso, né? O cara vai vender essa informação na Deep Web, entendeu? Ele vai repassar para os amigos dele. É, de fato, uma espécie de comércio. Então, um ataque Zero Day que te dá acesso a coisas importantes, o cara não divulga, ele deixa o negócio literalmente na encolha. Né? O hacker que está ganhando dinheiro com isso, o atacante que ganha dinheiro fazendo o mal, ele não quer saber que o Zero Day que está descoberto vai funcionar. Né? Desculpa, o Zero Day que ele descobriu, que ele usa para fazer ataques, vai ser descoberto. Então, assim, o tempo de encontrar um Zero Day é muito alto. Né? O que acontece? Geralmente, não é o fabricante de SO que descobre um Zero Day. É um usuário, é uma empresa de segurança que está monitorando o sistema operacional, né? Aí percebe um comportamento incomum, uma atividade anormal, aí olha, vasculha, até que encontra o problema da vulnerabilidade. Tá? Mas, assim, os SOs eles não são preparados para encontrarem automaticamente um Zero Day, né? Isso não vai acontecer. Aí, assim, alguém descobriu o Zero Day, tá lá, aí o SO vai lá e faz o patch de segurança, faz a correção para evitar que aquilo aconteça, tá bom? Para a gente chegar aqui na parte de ataques, né? O ataque, então, ele é basicamente o conceito. É a pessoa maliciosa que está utilizando ou explorando uma vulnerabilidade para corromper lá aquelas 3 propriedades de segurança, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade. Aí é aquela coisa, tem alguns autores que vão dizer assim, o ataque ele é aquele bem sucedido. Um ataque é um ataque. Tá? Ele pode ser bem sucedido, ele pode não ser mal sucedido. Tá? Um incidente de segurança ele pode ser um ataque, ele pode ser a descoberta de uma vulnerabilidade, né? Ele pode ser a percepção de uma ameaça. Então, o incidente é algo muito amplo e o ataque é algo específico, né? É a realização de uma atividade maliciosa, a exploração de uma vulnerabilidade, geralmente, que pode dar certo como pode dar errado. Tá? Tem basicamente 4 casos que se aplicam, que são genéricos o suficiente e que são aplicáveis a qualquer sistema operacional. A primeira forma de ataque é um ataque de interrupção, onde o atacante se interpõe no meio do caminho. Né? Então, o atacante ele consegue filtrar todo o fluxo de informação entre a fonte e o destino. Então, vamos supor que o atacante conseguiu corromper ter controle do barramento de dados, por exemplo. Então, pronto. Né? Tudo que o processo quer enviar para o destino, que é o processador, vamos supor assim, o atacante consegue ver, ler, entender, interpretar, modificar, fazer o que ele quiser fazer. Tá bom? Né? A interceptação ela acaba servindo para todo esse resto aqui. A interceptação, o atacante está só meio que ouvindo. Né? Sai uma cópia, vem para ele, e uma cópia chega de fato ao destinatário. Né? Ele está ouvindo aqui, ele pode fazer uma outra manipulação, fazer o que ele quiser. A modificação, ele altera a rota do processo. Em vez da fonte falar com o destino, a fonte agora está falando com o atacante e é o atacante que decide o que enviar, como enviar, de que forma enviar para o destinatário. Então, o tráfego também está passando, o fluxo de informação está passando por ele e ele faz. E tem a fabricação. Ele sabe como é que é o padrão de comunicação da fonte com o destino, ele também consegue fornecer informações forjadas, né, alteradas, maliciosas, também para o destinatário. Né? Aqui a gente tem um problema de confidencialidade com a fabricação. Né? Na hora que ele está fabricando informação, né, ele está fabricando informação, na realidade, um problema de autenticidade, né? Esse cara que está aqui, o destino, está aceitando informações de um cara que, na teoria, não era para estar no sistema. Né? Ele está fazendo algo estranho. Aqui, ó, a interrupção é um problema de disponibilidade. Né? Ninguém consegue mais acessar o destinatário. Então, é disponibilidade. A interceptação é um problema de confidencialidade e de integridade.
né? O dado continua disponível, mas agora tem alguém que não deveria estar aqui acessando e que tem a possibilidade de fazer algum tipo de modificação. A mesma coisa aqui também, né? Esse caso pode evoluir para cá, por exemplo. Tá bom? Então, via de regra, ataques para sistemas operacionais, que é o nosso foco aqui, eles querem fazer com que o atacante consiga acessar benefícios, que ele mude de usuário, ganhe, escale privilégios, né? Vire um usuário com um pouco mais de poder. E esses ataques eles podem ser locais, né? Então estão utilizando usuários mesmo que fazem parte do sistema, que estão ali bonitinho no dia a dia, né? Ele olhou ali o cara digitando a senha dele, pronto, já foi. Ele olhou o celular lá da pessoa e viu a pessoa fazendo aquele padrão com um dedinho lá, pronto. Né? Se ele conseguir chegar no dispositivo físico, ele consegue fazer o ataque, se passar, logar, né? Acessar o sistema como sendo aquela pessoa. Ou ele pode ser um ataque remoto, né? Feito via rede, né? Que de fato a pessoa não precisa ter acesso, saber como é que está o funcionamento no mundo real, no mundo local. Para isso, né, via de regra, ataques via rede, ataques remotos, o atacante faz uso do exploit. Né? É um programa que foi construído para tentar explorar uma vulnerabilidade ou várias vulnerabilidades, né, que ele sabe que são aptas a funcionar naquele sistema de computação, naquele sistema operacional. O que mais temos aqui? Né, a maioria dos ataques eles querem aumentar o privilégio, é o que eles chamam de elevação de privilégio. Alguém entra como um usuário convencional e vai virar um super usuário, um admin, algo do tipo assim. Né? E também tem ataques que estão vinculados a sistemas operacionais, mas tem mais saída como ataques de rede, que são os de negação de serviço, né? Que aí o foco é claramente acabar com a disponibilidade daquele sistema, daquele serviço que estava lá em operação. Acho que essa é a última parte desse material mais introdutório, né? E aí a gente chega num conceito que são os malwares, né? Que é qualquer programa que não tenha, que realize uma intenção ilícita, né? Ele pode até ser um programa que de fato faz a sua ação benigna, ele pode ser uma calculadora, ele de fato executa operações matemáticas ali corretamente, mas ele por trás dos panos também executa algum tipo de ataque, de envio de spam, tenta fazer uma intrusão ou algo do tipo assim, por exemplo. Tá? Então, o malware ele é um código malicioso, né, que vai tentar realizar alguma atividade específica. A gente está muito acostumado a ouvir malware e pensar em malware para dispositivos móveis, mas tem muito malware para SO desktop também, tá? Não tem só malware para Android, para iOS, para o que é mobile, não. Antigamente a gente conhecia isso como vírus. Tudo era vírus. Né? Hoje tudo é malware, tudo é código malicioso. E aí tem as suas variedades de códigos maliciosos, né? Tem os tipos. Tem o vírus, né? Aquele que é agregado, vinculado a um código executável. Então, toda vez que aquele programa que é executável é posto para rodar, é colocado em execução, o vírus vai junto. O worm ele já pode ser um código executável, né, que ele se propaga. Então, executou ele também se propaga para que ele crie aquela ideia de crescer e entupir. Né? Acho que o worm mais famoso, né, é o worm da internet lá de 82, eu acho, 86, algo do tipo assim. Tem os Cavalos de Troia, os Trojan Horse, né, que são programas que eles funcionam tanto para o bem quanto para o mal, né? Eles aparentam que não são, parece que são. Tem os exploits, que vão de fato fazer exploração de vulnerabilidades. Os keyloggers, que vão capturar ali o que você está digitando, escrevendo, usando o mouse, tem vários tipos. Rootkit, que são programas, né, para que um usuário, um atacante, né, tente acessar o SO e consiga ocultar a sua presença. Tem um monte de ferramentas prontas para isso. E tem o backdoor, né, que é aquele programa que deixa uma porta dos fundos ali para que o atacante consiga sempre entrar sem precisar repetir aquele processo que talvez cansativo, demorado de conseguir acesso ao sistema. Então ele conseguiu acessar, ele foi lá, criou um backdoor, sempre que ele precisar, ele não tem mais que fazer
aquelas etapas, fazer uma conexão direta à máquina lá, via alguma coisa, uma porta específica, e consegue acessar o sistema. E para fechar, caras mais famosos aqui, tem os farejadores de pacotes, né? Aqueles caras que capturam o tráfego de rede do computador ou da rede, faltou remover o espaço aqui, né? Buscando por informações sensíveis. Né? É mais ou menos algo que a gente está fazendo hoje na disciplina de segurança de sistemas, que é de redes, que é trabalhando com APIs via web. A gente está lá capturando o tráfego, tentando encontrar algo que seja interessante para poder descobrir como é que aquela API funciona. E aquilo que é super, hiper, ultra, mega famoso hoje, que são os ransomwares, né? Aqueles programas que sequestram tanto a conta do usuário quanto o disco do usuário. Né? Então, eles conseguem hoje em dia, são já crypto ransomwares, eles criptografam o arquivo, o disco completo do usuário e obrigam o usuário a pagar uma quantia para que eles passem a chave criptográfica e aí o usuário consiga reverter o processo. Tem casos que você paga e nunca recebe, tem casos que você paga e o negócio funciona muito bem. E aí o pagamento de sequestro de ransomware geralmente é feito via bitcoins, que é para o atacante não ser rastreado. Tem casos e mais casos e mais casos aí de ransomware acontecendo no mundo todo. Vamos lá. Sobre a infraestrutura, então, de segurança que os SOs têm. Então, assim, quando a gente trata um pouquinho mais de SO, tudo aquilo que é utilizado para segurança, seja hardware, seja software, é chamado de base computacional confiável. Tá? É o TCB, que não tem nada a ver com o control block lá. É o Trusted Computing Base. Né? Então, assim, tudo aquilo que eu emprego num sistema operacional para garantir a sua segurança é chamado de base computacional confiável. E aí, todos os elementos do sistema, né, existe a possibilidade de que eles falhem e que as falhas resultem em problemas de confidencialidade, integridade e disponibilidade, eles têm que fazer parte lá da nossa base computacional confiável. Tá? Então, assim, a gente precisa ter mecanismos de proteção do hardware. Né? A gente tem que utilizar ali mecanismo para garantir o funcionamento de tabela, de página, aquela ideia do nosso modo de usuário, né? Modo do usuário, modo do núcleo, né? Instruções privilegiadas. Então, assim, tudo aquilo que a gente já estudou um pouquinho, sem pensar em segurança, elas têm uma relação também com segurança, né? Elas estão criadas ali e elas acabam, né, evitando problemas relacionados à segurança. Obviamente que quando elas falham, algo dá errado. Deixa eu só responder aqui uma coisinha, que tem mais uma aqui me dando trabalho. Que mais? Então, para garantir, né, os principais processos, vamos chamar assim, que garantem essa segurança em SO, são três. A gente tem a autenticação, né, que eu falei lá no começo, que alguns autores classificam isso como sendo um princípio. Né? Então, são as técnicas para que eu ajude a identificar o meu usuário. Login, senha, biometria, certificado, token e assim vai. Tem N mecanismos que garantem a nossa autenticação. Controle de acesso, né? Técnicas para que a gente consiga, de fato, definir as ações para um usuário que está autenticado e as ações para um usuário que não está autenticado. E, obviamente, mecanismos também de auditoria que a gente consiga ter um registro de tudo aquilo que foi executado por um usuário e que deixa rastro sobre o que ele fez. Então, se a gente for pensar, né, essa figura ela exemplifica bem como é que funciona uma infraestrutura de segurança para sistemas operacionais, vamos chamar assim, tá? Serve, na realidade, para um monte de coisa, para vários cenários. A gente vai ter sempre os usuários, né, como mecanismo de entrada do sistema, vamos chamar assim, do processo. O usuário pode ser um usuário, desculpa, pode ser um usuário humano, né, o nosso usuário que está ali interagindo com a máquina, como pode ser um outro sistema. Né? Eu tenho um sistema que quer falar ali com o meu sistema operacional. Beleza.
Eu tenho um mecanismo ou mecanismos de autenticação que estão aqui, e obviamente eu tenho uma base de informações com dados para que eu consiga fazer a minha autenticação. Uma base de login e senhas, rosto, íris, não sei. Dependendo do mecanismo de autenticação, eu tenho uma base desse negócio aqui. Todo o processo de autenticação, ele gera um evento de auditoria. Feitosa logou, Feitosa tentou logar, 5 tentativas de erro para o log do Feitosa, assim vai. Logou tal hora, deslogou tal hora, né? Entrou no sistema, saiu do sistema. Então, toda essa etapa de pedido de autenticação, ela precisa ser registrado, né? E, obviamente, tem um processo que trabalha com isso e que salva também esses dados. Entre a autenticação e o controle de acesso, tem aqui alguns processos, transações, threads que estão envolvidos no meio do caminho, né? Para eu garantir que esse cara, né? Eu não saio da autenticação direto para cá, não. Esse cara autenticou. O que ele está pedindo? Ah, ele está pedindo para acessar o serviço tal, o sistema tal, o hardware tal. E aí tem aqui um outro mecanismo que é o de controle de acesso. Agora que eu vou checar se o Feitosa está autenticado, beleza, então agora ele pode acessar a impressora, ele pode compartilhar um arquivo, ele pode fazer não sei o quê. Para ele definir isso aqui, que é mais ou menos são regras, né? Eu tenho uma base de políticas de controle de acesso. A gente vai já ver esse negócio ali. Tá? Então, eu preciso ter uma base do que está acontecendo, o que pode acontecer, e aí eu tenho o meu mecanismo de controle de acesso. Tudo que ele faz, obviamente, também envia ali uma cópia para ser auditado no futuro. E aí o controle é que vai me dizer se eu posso ou não posso ler arquivos, falar com outro sistema, outros recursos, se eu posso acessar a rede, assim vai. Então, é ele que define o que eu consigo manipular de recurso aqui. Então, via de regra, se a gente for pensar num mecanismo de segurança, isso aqui é um mecanismo de segurança padrão para um monte de coisas aí. E SO está nesse meio aqui, com certeza. Pessoal, dúvidas aí? Então tá. Então vamos para a ideia de autenticação, né? Já que a gente falou aqui de autenticação, ó, vamos falar então de autenticação. O foco da autenticação, como diz o nome, né, é identificar as entidades, né, que estão ali querendo acessar o nosso sistema computacional. Então, eu tenho que comprovar, faltou um O aqui, né, comprovando que realmente é quem afirma ser. O Feitosa é o Feitosa? Como é que eu sei que o Feitosa é o Feitosa? O login dele é esse, a senha dele é essa. Cadê a cara do Feitosa? Bora ver, vamos fazer uma foto desse. Então, a ideia é que um mecanismo de autenticação ele consiga garantir que aquela pessoa que se apresenta, né, aquele sistema que se apresenta como alguém válido, conhecido, de fato é quem ele diz ser. Basicamente, tem 3 grandes grupos de ideias para se implementar a autenticação, ou para se gerar a autenticação. Né? O SYK, o SYK, desculpa, o SYH e o SYA. Né? Que é something you know, algo que você sabe. Então, assim, o que você sabe? O teu login, tua senha, nome do teu pai, nome da tua mãe, um PIN, um código qualquer. Então, informações que o usuário carrega consigo gravadas em algum lugar. E espera que na memória dele, né, que ele nunca esqueça. Um outro mecanismo é aquilo que você tem. O que você pode carregar com você? Você pode carregar um USB com uma chave, com um certificado, um mecanismo que gera uma senha a cada pedido seu, um one-time password, o teu bendito celular, para te poder receber um SMS, escanear uma foto, tirar um código de dentro dela, utilizar uma ideia de esteganografia e assim vai. E algo que você é, né? Aí é características biométricas. Impressão digital, padrão de íris, foto, voz, digitação e vai embora. Tem até de bumbum, tá? Não estou brincando, tem um sistema que reconhece o formato. Me pergunta como é que funciona não, mas tem uma autenticação que funciona desse jeito aí. Então, tem mecanismos de autenticação para isso. Né? Eles são organizados na realidade dessa ideia. Hoje o que a gente vê muito na realidade que eu copiei, né? Agora que eu percebi que tem tá duplicado, que legal, que maravilha. O que a gente percebe muito é que a autenticação, especialmente para sistemas operacionais, você implementa a ideia com login e senha. O grosso é sempre ter login e senha.
Só que aí você começa também agora a tanto fazer login e senha, quanto utilizar algo que você tem, né? Você entra com login e senha e aí o cara te manda, olha, eu vou te mandar um código via SMS ou via e-mail. Digita aqui para mim. Ah, não, legal, beleza. Já que eu sei que tu é quem tu é, agora põe aqui teu rostinho aqui, deixa eu bater uma foto tua para ver se você é. Isso é o que a gente chama de autenticação multifator, né? Os sistemas estão evoluindo cada vez mais agora para não ter um único tipo de autenticação. Sempre você vai ter um tipo inicial, vamos chamar assim, e quando você precisar fazer uma outra coisa ou algo mais importante, você é acionado a dizer um outro fator. Alguns sistemas não, eles já automaticamente pedem o segundo fator ou o terceiro fator para poder entrar em operação. Eu estava na minha aula de segurança ainda há pouco, mostrando o aplicativo daquele Petrobras Premia. E aí, no seu primeiro acesso, né, ele pergunta teu login, que é o CPF, pede a tua senha, que foi digitada lá, login e senha, né? Então, login, CPF, senha, a minha senha é bonitinha. E aí, quando eu faço, ele fala assim, agora eu te mandei por e-mail um código de 4 dígitos. Digita pra mim aqui. E tu tem para isso 50 segundos. Aí começa. 49, 48. Aí tu fica esperando o e-mail chegar aqui para poder digitar aquele código lá. Então, os mecanismos estão evoluindo para isso, né? Alguns são biométricos. Opa, login sim, agora põe a cara aqui, bora ver se você é você. E assim vai, tá? Então, os SOs são aptos a funcionar com mecanismos de autenticação multifator sem nenhum tipo de problema, tá? Aí, obviamente, o que muda é que cada sistema operacional ele vai implementar ou vai estar apto a funcionar com uma infraestrutura de autenticação ajustada para ele, né, que foi pensada para ele. Então, assim, não dá para obrigar todo e qualquer sistema operacional a ter tudo. Não, olha, no meu sistema operacional não funciona. O meu, por exemplo, aqui, ele tem um reconhecimento biométrico. Eu tenho uma tecla aqui no meu Mac que eu coloco minha digital e ele reconhece para garantir que eu sou eu. Então, além de login e senha, eu tenho biometria. No smartphone, pode ter biometria, tem biometria aqui atrás, pode ser facial. Então, dependendo do sistema operacional, a tua infraestrutura de autenticação vai te ofertar, né, vai ter mecanismos, técnicas de autenticação que estão ali ajustadas para aquilo que ele está te oferecendo, tá? Então, assim, pensando em infra mesmo para sistemas operacionais, tem algumas padronizações, eu vou chamar de arquiteturas de autenticação. Então, tem 6, se eu não estou enganado. A primeira delas é o PAN, que é extremamente famoso. Todos os sistemas operacionais Unix, ou quem é baseado no Unix, utiliza isso, né? Então, foi criado lá pelo Solaris, né? Que é o Pluggable Authentication Modules, tá? Funciona no FreeBSD, no macOS, no Linux. Qual é a ideia? Eu tenho um mecanismo que ele já vem com elementos padrão para autenticação, mas ele me permite anexar outros. Então, vamos supor o seguinte, ele já me permite login e senha, beleza. Ele permite login e senha via rede, utilizando um servidor de alguma coisa, legal, beleza. Ele me permite utilizar um servidor do tipo LDAP, que é um diretório, beleza. Ele me permite usar um banco de dados para... Beleza. Ele permite que eu faça autenticação usando o Google. Legal. Bem, em vez de autenticação ser local, eu envio minha requisição de login e senha para Google com a minha conta lá e ele me libera. Então, o PAN ele te permite que você adicione diferentes módulos para poder configurar. E aí você define como é que esse negócio vai funcionar. Vai subir esse módulo, vai funcionar. Vai instanciar esse módulo, vai pedir um login, senha básico, e depois ele vai comparar esse negócio com o Google, e assim vai, tá? Tem o XSSO, que é uma extensão, né, do PAN, porque agora ele fomenta a ideia do single sign-on, né? O single sign-on é você com um único acesso, vamos chamar assim, sempre se autenticar em várias coisas. É aquele negócio do se logue aqui com Google, Facebook e não sei mais o que, OrcID e vai embora. Entendeu? Essa é a ideia, porque você faz uma autenticação somente no Google. Tu não está autenticando naquele sistema, naquele outro, naquele SO, naquele negócio. Você usa alguém que está disponível já para poder fazer isso. Tem o BSD Authentication,
né, que é utilizado somente no OpenBSD, é bem específico, né, onde cada método de autenticação ele é implementado em um processo separado. Tá? Aí já é muito mais complexo, muito mais trabalhoso. E eu confesso para vocês que eu nunca utilizei BSD, então não tenho ideia de como é que esse negócio funciona. Já mexi muito com o PAN, já usei o XSSO, então são todos tranquilos. Tem o NSS, né, que é o Name Service Switch, também foi criado ali para Unix, né? É uma infraestrutura que você define base de dados que você vai utilizar para poder fazer a tua autenticação. Então, são bases de informação de dados dos usuários que você usa para fazer a autenticação. O Generic Security Services API, né, o GSS API lá, né, um padrão de API pensando em segurança que te oferece autenticação, confidencialidade e integridade dos dados. E uma variante desse negócio aí, que é utilizado somente para o Windows, né, que é o SSPI, que é o Security Support Provider Interface, né, que é uma variante ali do GSS API, que é para padrão do nosso bom e velho Windows. Se a gente fosse graficamente mostrar, seria mais ou menos isso aqui, né? Nós temos uma API padronizada para a nossa infra de autenticação, né? Não tem nada a ver com as APIs daqui não, tá? A API é só um nomezinho mais genérico. Então, eu tenho uma API padronizada onde eu recebo diferentes entradas. Pode ser um login, uma senha, um certificado, biometria, endereço IP, o que eu quiser imaginar eu coloco aqui. Então, essa minha infra, ela tem essa API aqui que consegue entender tudo isso aqui, compreender tudo isso aqui e aí, de fato, fazer a minha autenticação de aplicações e serviços. A aplicação está aqui, o serviço está aqui, ele pede a autenticação, tem a minha API genérica para isso, aí ele sabe que esse negócio é um login, uma senha, que é um certificado, que é uma biometria, que é um endereço IP, e assim vai. Tá? Seria mais ou menos essa a ideia do funcionamento. E tem um carinha interessante que é o Kerberos, que é velho pra caramba, né? Que foi criado lá nos anos 80 e ele funciona em todo mundo. Tá? O Kerberos funciona no Windows, no Solaris, no macOS, no Linux. A ideia do Kerberos é todo o processo de autenticação, eu envio para ele uma mensagem com um ticket e recebo um ticket de volta. Tá? É mais ou menos essa a ideia do Kerberos. Tem uma figurinha aqui, né, que acho que não vale a pena explicar muito, não. Assim, eu confesso que fazia muito tempo que eu não ouvia falar do Kerberos, isso foi muito falado ali nos anos de 90, né, quando eu estava na minha graduação, e tinha um bom tempo que eu não ouvia falar do Kerberos em SO, tá? Nada a ver com o cachorro da mitologia lá. Mas basicamente o que como é que aquele negócio funciona? O cliente quer, para poder comunicar com o servidor, ele precisa pedir a autenticação desse sistema do Kerberos. Né? Então ele manda uma mensagem com um ticket para cá, né? Com informações de quem ele é, do que ele quer fazer. Esse cara devolve o ticket para lá autenticado ou confirmado, tudo bonitinho aqui, para dizer assim: olha, eu sei que você é você, beleza, tá aqui o ticket certinho. Aí depois agora o cara pede acesso ao serviço que ele está querendo. Né? Aí tem uma base que ele está aqui, que ele confirma aquele ticket, confirma os dados que foram enviados e devolve um novo ticket agora que permite de fato o acesso ao servidor. E aí o cliente agora envia o ticket para o servidor, ele só valida e aí troca informação, envia informação, faz o que ele quiser fazer. Tem toda uma explicação muito mais detalhada, mas a grosso modo eu preciso trabalhar com a ideia de tickets. Eu peço, recebo um ticket, envio para pedir acesso, recebo outro e aí de fato consigo falar com o sistema que eu estou querendo. E para a gente fechar, a gente chega na parte de controle de acesso, né? Pegando aquela figurinha lá do começo, usuário, autenticação, controle de acesso. O que não tem? Auditoria. Tá? A auditoria, embora esteja relacionado com segurança, ela é uma outra gerência dos sistemas operacional e eu vou procurar um material de auditoria para falar com vocês. Então, o controle de acesso, ele tem a função de verificar ou garantir, né, que cada solicitação de acesso de um usuário que já passou
pelo mecanismo de autenticação, né, digamos assim, ele de fato pode, tem direito ou tem a funcionalidade de alcançar o recurso que ele está querendo. Então ele faz um cara crachar, opa, Feitosa está aqui, legal, ele pode acessar o banco de dados? Não, não pode não, vai-te embora, Feitosa. Não, pode sim, está aqui. Então o que ele faz é isso. Toda requisição para acessar um recurso, ela acaba precisando passar por um sistema de controle de acesso para garantir que aquele usuário que foi autenticado, ele agora está autorizado para poder acessar aquele recurso lá, arquivo, área de memória, semáforo, porta de rede, qualquer coisa, né? Tudo precisa dessa validação aí para garantir que o negócio está funcionando. Então, só para deixar mais claro ainda, tem uma terminologia vinculada à segurança e a controle de acesso, onde nós temos o sujeito é toda e qualquer entidade que está trabalhando, operando no sistema. Um processo, uma thread, uma transação, o usuário e assim vai. O objeto, né, é o recurso, né, é a entidade passiva ali que vai sofrer a ação do do sujeito. Então, é o arquivo, é a área de memória, e assim vai. É o nosso recurso como de forma geral. Então, o recurso é o objeto e sujeito é o nosso usuário, vamos pensar assim. O acesso é a ação que o sujeito está querendo sobre aquele objeto. Eu quero acessar o arquivo, eu quero fazer alguma coisa. E a autorização é a permissão, está errado aqui de novo, né? Para que o sujeito, de fato, realize a ação sobre aquele objeto. Tá? Como é que isso vai funcionar? Através de políticas de controle de acesso. Né? As políticas são uma visão muito alto nível, bem abstrata de como é que o meu objeto, o meu recurso, ele vai ser acessível, vai ser acessado pelo meu usuário, pelo meu sujeito do sistema. Né? Então, falou em política de controle de acesso, são regras. A ideia são regras, na teoria, bem definidas, dizendo quem faz o quê, quando, como. Tá? Então, uma política de acesso, o que ela tem que, uma regra para a política de acesso, desculpa, o que ela tem que fazer é garantir as autorizações. Eu tenho isso me autoriza a acessar um determinado recurso. Tá bom? Essa é a ideia de políticas de controle de acesso. Aí, eu já tinha falado a mesma coisa aqui, que ela é abstrata, né? E a implementação, ela varia de acordo com o que o SO está pensando, com o modelo que ele está querendo criar de controle de acesso, né, ou com a própria representação lógica ou até matemática da nossa política de acesso. Tem basicamente 3 tipos formais de se definir uma política de controle de acesso, e é o que a gente vai ver aqui. O primeiro tipo são as políticas discricionárias, né? Então, assim, onde tem uma descrição clara da permissão de cada usuário e de cada recurso. Então, é mais ou menos isso aqui. Ó. O usuário Beto, ele pode ler e escrever o arquivo que está lá salvo, ler arquivos que estão lá em /home e /beto, que é a área pessoal dele. Né? Os usuários do grupo administrador, eles podem ler os arquivos que estão lá marcados no diretório /suporte. Então, essa é a ideia. Tem uma descrição clara disso. Como é que se implementa isso? Uma ideia é usando uma matriz de controle de acesso. Então, eu tenho aqui os usuários e eu tenho aqui os recursos. Sujeito e objetos. E aí aqui, ó, a Alice no file 1, ela lê, escreve e remove. No 2, lê e escreve. No programa 1, executa. No socket 1, ela escreve. E assim vai. Eu crio uma matriz de controle de acesso. Obviamente que com um sistema multiusuário com muito recurso, isso vai ser um calhamaço de espaço e memória para poder fazer isso aqui. Uma outra ideia são tabelas de autorização. Tem mais ou menos a mesma ideia ali. Né? Ó, lê, escreve, remove, porque ele é o dono. Tá? Né? Então, já que ele é o dono, ele consegue fazer. Quando não tem o dono, né, quando não tem a autorização ali, então ele se comporta muito bem como uma matriz de controle de acesso. A palavra fugiu ali. Tá? Então, tem mais ou menos a mesma ideia. O muito usual são as listas de controle de acesso. Então, eu tenho listas para cada usuário ou para cada recurso, vamos chamar assim. Então, o usuário 1, a Alice ela consegue ler, escrever, remover, porque ela também é dona.
o Beto lê e escreve, o Davi lê, e assim vai. E aí você consegue montar mais uma tabelinha aqui para ter uma ideia do que cada sujeito pode fazer sobre cada objeto e qual ação que ele consegue executar. Tá? O padrão é sempre implementar políticas discricionárias com esse mecanismo de controle de acesso. Tá? Tem as que são obrigatórias, né? Então tem um controle, tem regras globais que não são quebráveis, elas são incontornáveis para cada usuário. Aí, exemplo bem chulo, tá bem fora do contexto. Né? Um cheque acima de 5 mil, ele tem que ser depositado, ele não pode ser descontado. Então, o cheque foi maior que 5 mil, vai para a conta. Não consigo sacar na boca do caixa. Cliente que tem uma renda acima de 3 mil, ele não pode ter crédito consignado. Então, são regras fixas que nunca se modificam. Então, somente o grupo admin pode instalar dispositivos. Beleza, é uma regra que está lá fechada, que ninguém pode mexer disso aí. E aí eu copiei de novo, né? Tá, beleza. Slide duplicado aqui, mas tudo bem. Uma coisa muito vinculada com políticas obrigatórias são uma forma de implementação são as políticas multiníveis, né? A multilevel security. Então, basicamente, se faz uma classificação de sujeitos e objetos, usuários e recursos, né? E se atribui para isso aí um nível de segurança e coloca lá na tua definição de regras. Então, você imagina um documento, né? Eu quero garantir a confidencialidade de um documento. Então, eu vou criar níveis de segurança onde eu tenho top secret, secreto, confidencial, restrito e não classificado. O top secret é ultra secreto mesmo, o secreto é secreto, então eu tenho um confidencial, reservado e público. Então, eu consigo ter um objeto onde eu consigo dizer, esse objeto aqui ele é ultra secreto, então somente usuários com esse tipo de permissão aqui ou com esse tipo de patente conseguem acessá-lo. Tá? É uma forma tranquila de resolver. E tem, por fim, as políticas de controle que são baseadas em papéis, que é muito mais eficiente, vamos chamar assim. Eu tenho papéis agora no meu sistema, diretor, gerente, professor, aquele negócio todo, e cada papel tem a sua gama de autorizações. Né? Então, essa atribuição de autorização, que cada um pode fazer, pode muito bem ser discricionário, pode também ser obrigatório. E é o grosso. Então, os SOs trabalham muito com RBACs, implementando de forma discricionária. Então, mais ou menos isso aqui, né? Eu tenho o João, a Ana, o Pedro, a Lúcia e o Marcos. Aí eu tenho aqui papéis de diretor, de professor, de aluno, de suporte. Então, eu tenho o Pedro, ele é professor e ele é suporte. O Marcos é aluno e é suporte. A Lúcia só é aluna. A Ana é professora e diretora. E o João só é diretor. E aí eu tenho aqui as permissões que cada grupo desse pode fazer em relação a arquivos, a registros, a sistemas e assim vai. Então, funciona com esse padrão. Isso aqui fica geralmente bem definido e eu só faço a vinculação, a ativação dos usuários com esses papéis que estão criados aqui. Senhores, eu falei que era de uma vez só, viu? Que era VaptVupt hoje, ó. Era um único conteúdo para a gente fechar logo a parte de segurança. De novo, lá no livro do Mazieiro tem um capítulo só de criptografia. Tá? Eu não costumo falar de criptografia em segurança, tá? Porque isso para mim é uma disciplina separada e lá em segurança eu tenho 4 aulas para falar de criptografia. Desde o começo de criptografia até algumas partes mais avançadas, tá? Então, assim, eu realmente não falo aqui, mas se você quiser dar uma lida, o que está lá no livro do Mazieiro não é de outro mundo, é muito fácil de entender. Podem ler lá para aprofundar mais o conteúdo. Gente, deixa eu voltar aqui rapidinho para o material, para a gente ver aqui o nosso plano de ensino, só para eu não falar nada errado para vocês. Bora ver aqui. Pronto. Ó. Eita, que legal, né? Ué, eu não tinha colocado segurança aqui não, é? Olha que legal. Passei batido no plano de ensino, viu? Faltou colocar aqui no plano de ensino segurança. Já fomos para lá. Falta para a gente agora ver isso aqui, ó. Tá? Virtualização
e sistemas móveis. Então, nas minhas continhas, faltam 2 aulas para a gente poder, de fato, fechar o conteúdo que tá pensado lá. Tá? Eu vou tentar já para quarta-feira preparar o nosso material para sistemas móveis, e aí na segunda-feira a gente faz o material, uma visão um pouquinho mais detalhada sobre virtualização, e a gente fecha o nosso conteúdo, tá bom? E aí é só esperar a entrega do trabalho final 3 para ver como é que está a nota de cada um de vocês. Tá? Eu vou amanhã preparar mais um quiz sobre segurança, né? E acho que eu preparo um quiz sobre virtualização. Não vou fazer um quiz sobre sistemas móveis, não. Tá bom? E aí a gente fecha nosso conteúdo, fica só preparado para fazer a entrega. Eu marquei a entrega do trabalho para que dia, gente? Nem eu lembro. Do trabalho 3? Do trabalho final? Tarará, vocês não lembram, né? Que absurdo, viu? Você lembra que é final do mês, professor? Pronto, tá marcado para o dia 1º de maio, que é um dia antes da prova final, viu? 1º de maio que é um do curso, se eu não estou enganado, olha aí, ó. Viu? Então, mão na massa. Só para ver com vocês, né, o que é o... Deixa eu fechar aqui. Deixa eu sair daqui. O que é o nosso trabalho final, que eu acho que eu não tinha falado com vocês, né? Tcharará. Pronto. O trabalho final é isso aqui, ó. Vocês vão literalmente montar um interpretador, que é aquele shellzinho lá, um terminal, para executar alguns comandos, tá? Isso é o trabalho final. Então, eu Professor, quero... não está apresentando. Opa, desculpa. Eu compartilhei a outra, né? Tá na tarefa. Pronto, foi mal. Então, tá aqui, agora tá aqui. Então, o que eu quero é um shell interpretador de comandos, né? É como no meu caso aqui, eu abro o terminal, ele abre uma telinha onde eu executo comandos. Eu quero isso. Então, eu quero um código de vocês que eu ponha para executar e ele abra um terminalzinho para eu poder abra ou que ele me permita que eu consiga digitar comandos de vocês. Eu não quero executar os comandos do SO. Tá? Então, é isso que eu estou querendo. E aí, eu acho que eu listei aqui, eu falei que eram 10 aqui, ó. Eu quero pelo menos 10 comandos. Então, tem que conseguir executar 10 operações vinculadas ao sistema operacional, né? Comandos como entrar no diretório, sair de um diretório, né? Um PWD, que é para saber onde é que eu estou no meu diretório, sair. Eu preciso, né? Eu gostaria muito de encontrar um background para que eu executasse uma operação e ela continuasse executando mesmo eu fazendo outra coisa no terminal, e, obviamente, um pipe para redirecionar a entrada e saída do que eu precisar. Tá bom? Então, é essa a ideia. Não, eu vou olhar o código, obviamente, não quero coisas como eu já vi, o cara foi lá e ele chegou aqui, mandou chamar a função que estava no sistema. Eu criei aqui um listar diretórios. Aí eu vou no listar diretórios, o diretório dele é chama o ls. Não quero isso. Eu quero que execute, que a tua linguagem de programação faça uma chamada de sistema ao SO para eu conseguir fazer isso, tá? Para eu conseguir ver um diretório, abrir um arquivo, fechar um arquivo, executar alguma coisa, é isso que eu quero. Tá? Eu quero uma interação com o sistema operacional, que faça chamada às system calls do SO. Tá? Eu quero essa interação, eu não quero que tu encapsule uma coisa que já existe. Tá bom? É esse o foco. Aí C vai funcionar, já vai funcionar, Python vai funcionar, não tem problema nenhum. Tem muito, mas muito código disponível aí na internet, tá? É só procurar olhar. Obviamente, se você copiar e colar, titio vai encontrar, tá? Eu tenho aqui os programinhas de plágio, já falei com o Davi, já falei com o Horácio, peguei 4 aqui, então vocês não vão copiar e colar da internet que eu vou encontrar. Pega lá, olha e desenvolve o seu. Esse eu quero trabalho de vocês, tá? Olhem lá, procurem, deem uma olhada, deem um toque pessoal de vocês, ajustem alguma coisa, tá? Não copiem e colem não, porque eu vou descobrir esse negócio pela fé, hein? Tá bom? Qual é a minha ideia? Eu quero receber até o dia 1º
aí eu já executo. Se eu achar alguma coisa estranha, né, e como a prova final é do dia 2, mas eu acho que o período acaba dia 6 ou dia 8, né, se eu não estou enganado, se eu tiver qualquer dúvida, eu vou marcar com vocês um horário. Dalise, vamos marcar na segunda-feira, 16 horas. Vamos lá que eu quero ver o teu código aqui, eu quero tirar uma dúvida contigo aqui. Então a gente vai fazer assim, tá? Eu quero receber, quem me mandar antes, manda o código para mim, que aí eu vou testar. Se eu achar alguma coisa fora do comum, eu marco uma reunião individual com cada um para me explicar. E aquela explicação, né? Aquela desculpa, professor, faz tanto tempo que eu fiz o código que eu não lembro mais, essa nem cola, viu? Vocês lembrem do código que vocês estão implementando, tá bom? Tá, mas o foco é isso. É sério, tem muito código pronto na internet. Pode procurar. Criação de um shell em Python, criação de um shell em C, criação de um shell em Java. Tem muito. Deem uma olhada com calma, entendam, vejam como é que funciona. Sejam criativos, né? Eu pedi 10 comandos. Cria mais aí. Tenta fazer o pipe funcionar, tenta fazer ali o background, né? Ó, tem que funcionar aqui o ponto barra para poder executar, tem que ter o tiozinho para voltar para o redirecionamento. Então, assim, faz com calma. Tem muita coisa pronta, olha, testa, copia para um lado, muda para o outro, ajusta para cá, coloca uma funcionalidade nova e assim vai, tá? Eu quero trabalhos bem interessantes mesmo, tá bom, gente? Dúvidas? O senhor estava falando antes de começar a aula sobre uma classe em Java. Então, eu vou para uma reunião 5h30, aí quando acabar essa reunião, eu procuro nos meus códigos antigos. E procuro nos trabalhos antigos também, que eu tenho muito trabalho em Java aqui avaliado já, salvo no meu e-mail. Tá? Aí quando acabar essa minha reunião de 5h30, eu abro aqui, procuro e eu te mando lá no Telegram. Tá? Para confirmar se é aquela classe mesmo. Eu tô achando que não é, mas eu já te digo, tá, Udalício? Só acabar minha reunião e aí eu procuro para te dar. Perfeito. Tá? Senhores, dúvidas aí, Matheus? Não, só vou ia precisar criar uma interface gráfica, não, né? Poderia usar o próprio console Não, pode. Né? Deixa eu só compartilhar. Deixa eu compartilhar minha. Vou parar aqui rapidinho. Você tinha que criar uma interface, sei lá, algo do tipo. Não, eu vou compartilhar minha tela inteira, tá? Perfeito. Só para ver aqui. Pode ser isso aqui, ó. Pode ser o terminal. Deixa eu posso executar o teu comando e aparecer isso aqui. Pode ser muito bom. Pode ser que eu esteja aqui, né? Eu faça. Acho que aqui não vai abrir, não. Pronto, terminal não é um comando que ele vê. Que eu esteja rodando aqui e ele abre um outro terminal para mim. Tá? Eu executei algo do tipo assim, aí ele veio aqui e criou um novo. Certo. Uma nova janela. Pronto, beleza. Esse aqui é o teu terminal, onde eu vou executar os meus comandos lá. Vou executar um ls para listar o diretório. Sei lá, isso, e assim vai. Né? Isso no meu código, sim. No teu código, tá? CD downloads aqui para eu chegar em downloads. Olha, aí eu listei de novo, tá lá, beleza. Como eu posso executar o teu código aqui? Aí tu vai dizer assim, ó, coloca esse aqui é o terminal do Matheus. Eu tenho os seguintes comandos. Já faz um helpzinho ali para mim e aí eu já fico com um terminal aqui digitando, entendeu? Digitando os teus comandos e não, né, o ls que eu estou executando aqui é o do SO, mas eu quero estar executando o teu ls. Aí por isso que eu falei que eu já peguei código que o cara chegava aqui, o ls era um eco ls. Ele estava chamando o ls do SO para mim. Não, isso eu não quero. Eu quero que a tua implementação descubra qual é a chamada de sistema que interage com um sistema de arquivo e aí tu consiga listar para mim um diretório. Tá? Fica. Não, porque ó, o ls está aqui, ó. O ls está aqui. Aí, se não me engano, tu der um eco ls, acho que é isso. Não. Tem um comandinho que tu repete o comando do SO, entendeu? Não vou lembrar qual, não é eco, não. E aí o cara fazia isso. O trabalho do cara era só uma casca. Aí ele chegava lá e chamava o do SO, chamava do SO, chamava do SO. Não é para chamar do SO. Eu quero que o teu implemente uma conversa com o file system do SO, com a interface lá que recebe chamada de cima para ele, né? Que crie diretório, apague diretório, execute comando, né? Porque quando você coloca lá para executar um programa, por exemplo, usando rapaz, deixa eu lembrar aqui, vai. O que dá para executar aqui? Tem algo que eu consigo colocar em execução aqui, gente? Acho que não tem, ou tem.
Ó, que ele consigo colocar em execução aqui. Eita, pela fé. Pronto, ó. O que faz o meu e-comercial aqui? Eu pedi para ele executar o Docker para mim, né? Pedi para ele rodar o Docker e ele colocou ele para executar em background, né? Tá aqui o processo, ó. Ele tem o ID 28172. Então ele tá executando, ou estava, né? Como eu não dei nenhum comando para ele, né? Ele já mostrou aqui, ó, como é que eu uso o Docker, com esse monte de comandos aqui, e eu acho que ele finalizou já. Agora que eu toquei ele finalizou. Então é essa a ideia. Então o que eu quero é isso. Eu quero que você consiga fazer. O pipe dá um pouquinho de trabalho e acho que a execução em background também dá um pouquinho de trabalho. Então, quem conseguir fazer, obviamente, vai estar lá na frente. Se errou uma outra coisinha e fez um pipe, fez um daemon, para mim tá show de bola. O 10 continua garantido. Tá? O foco vai ser esse aí. Mas assim, tá com dúvida, achou alguma coisa, me mostra que eu dou uma checada aqui que eu vou fazer com o Odalisio agora. Tranquilos? Perfeito. Beleza? Vai ser trabalhoso. Mas é trabalho final. Vocês queriam o quê? Somar 1 mais 1? É ruim, hein? Mamão com açúcar aí, professor. Trabalho final para ter trabalho, ó. Vocês vão ter quase 3 semanas sem aula só para fazer isso, ó. Tá vendo, ó? Rapaz, garoto esperto, viu? Assim como o meu trabalho final da disciplina, eles têm que achar um aplicativo vulnerável e provar que ele é vulnerável. Aí eles têm. A minha última aula foi hoje com eles também já. Eles têm até o dia 1º, dia 2 também, para me entregar o negócio funcionando, ó. Ó, viu? Ó. Sair na frente, viu? Ó. Aí, se chegar um trabalho agora de outra coisa, não tem nada a ver com isso, viu? Meu chegou primeiro. Tá bom, gente? Fechamos? Mais alguma dúvida aí? Por enquanto não, pessoal. Só vou terminar meu trabalho hoje de SO. Tá faltando mais. Que até hoje, tá vendo aí, ó? Falta comentar umas coisinhas ainda lá. Beleza. Tranquilo, gente. Então tá, eu vou encerrar a nossa gravação aqui. Pronto. Tá? E aí, estamos todos